Bacana, estamos no Vila Cervejas em Itu para mostrar para você a exposição Influência do Som do artista Luciano Luz. E esse bate-papo que eu tive com ele você confere agora aqui na Staff News TV. Como tematicamente a exposição que está aqui no Vila hoje e continuará é a influência do som, por que influência do som e não influência da música, por exemplo? Poderia até se chamar influência do lápis, né? Que sou conhecido como uma pessoa que trabalha com lápis, com grafite, com arte pop, com a tinta, né? Mas pouca gente sabe, eu amo muito, sou muito apaixonado pela música, né? E o som, eu percebi que o tato com o lápis ou com o pincel, ele vinha depois da importância, né, de eu ouvir o som, né? E aí veio esse entendimento de que o som, ele era o grande o catalisador, né, para poder misturar com a tinta e o pincel e produzir as obras. Quem você traz para este momento seu aqui? Aqui na casa tem épocas, né, de séculos diferentes, né? Temos do Beethoven, Mozart, né? Até hoje em dia o Michael Jordan, como citado, né? Eu tenho uma vida assim bem flexível nessa questão de paixão, né, por arte, né? Gosto muito do esporte. Na verdade todo mundo, né, tem isso, né? Isso acabou gerando um processo de criação mais diversificado, né? Gosto muito de música clássica, gosto de música contemporânea, gosto de música moderna. E isso o som, ele acabou gerando no lápis e no pincel uma série de criações. O que eu defendo muito, né? Que é essa tese de que o artista, ele é um processador de sentimentos, né? Ele sempre vai produzir ou vai criar suas artes através daquilo que ele sente, né? Uhum. E na maioria das vezes isso parte do som, né? Nós temos clássicos aqui, a exemplo do A.H.A., aquele quadro seu desse clipe histórico, né, que é quase que revolucionário, né, essa música do A.H.A., a sua retratação ali é fantástica. O A.H.A. é uma banda, né, incrível, né? Esse clipe ganhou um Oscar na época, né, em 1985. E na época eu era criança, né? E foi um dos clipes de música, né, falando de som novamente, que me inspirou a gostar de desenho. Logicamente que a gente já assistia desenho animado, né? Mas ali houve uma fusão entre a realidade, né, de personagens humanos que se transformavam em desenhos, feitos com grafite mesmo, com lápis sobre o papel. E aquilo ali, na época, me motivou a achar que o desenho poderia criar sensações incríveis, né? E aqui também a gente tem aqui um pouco de rockabilly, que eu acho que você também, rockabilly faz parte da sua vida também. Eu sou muito influenciado, né, pelas coisas que eu leio e escuto, ouço, né? E isso acaba dando uma vertente, como eu já falei, muito grande, né? E aquele quadro daquele bluseiro lá, que eu acho que todo mundo que... Robert Johnson, né? Então, aquele quadro eu fiz por uma inspiração, não só da música, né? Ali tem uma bela história que todo mundo que conhece Robert Johnson, né, sabe bem, que é a respeito de um mal dizer que existia, dele ter feito um pacto, né, com o mal para que ele tocasse bem. Na verdade, isso não passa de uma fábula por pessoas que na época eram preconceituosas e racistas, né? Com Robert Johnson. Ofuscar o sucesso dele. Aliás, New Orleans era um reduto de voodoos, né? Aquela coisa de cutucar bonecos, aquela coisa toda. Aumenta tudo, né? Esse misticismo. Pois é, isso isso dá um choque térmico ali com o povo protestante norte-americano, né? Que, vendo a fama dele, muitas pessoas começaram querer mal falar, né, mal dizer ele que ele tinha feito um pacto com o mal, que por isso que ele tocava daquele jeito, e não era nada disso. Então, em defesa disso, eu produzi essa obra que chama Pacto com a Arte, para mostrar para as pessoas, né, que na verdade o Robert Johnson tinha um pacto com a arte, e não era com o mal, como as pessoas diziam, né?
Olha, eu admiro toda a sua obra, não somente dessa fase, especificamente dessa relação com o som. Tem uma Janis Joplin aqui também, que até o Fernando, ele observou bem que tem uma luz, um reflexo na lente do óculos da Janis Joplin, que é fantástico. Mas sobre esse trato no traço e essas observações, com muito respeito que o Luciano tem pela luz e pela sombra, a gente explica para você lá no ateliê dele. Eu queria mostrar este desenho aqui para vocês. Isso aqui é um esboço, tá, gente? Está longe do final, mas é só um esboço para que a gente também analise um pouco contigo coisas e possíveis diferenças, pequenas e grandes, entre desenho clássico, desenho artístico, tempo que cada um necessita para ficar pronto. O desenho artístico se usa muito para poder fazer marcações rápidas, né, de separação anatômica, né, do desenho, para saber que tipo de imagem é, e para você separar já um começo básico de luz e sombra. Então você trabalha de forma com um lápis mais pesado, né? Usa-se muito pouca borracha, só para poder fazer uma marcação prévia. Como é que faz uma luz dessa? Ou daquela? Daquele quadro que você fez da Janis Joplin. Aqui nós temos um outro também, o automóvel aqui, que reflete o prédio em cima do teto, o vidro do automóvel, há um reflexo. Como é que faz isso? Então, lógico, tudo tem sua informação, né? Seu conhecimento, né? Os seus estudos, né? De observação, né? A arte usa-se muito o poder da observação, né? Mas, na verdade, é a ausência de sombra, né? Porque a folha, para a gente que trabalha com desenho, a folha já é o excesso de luz, né? Lá só existe muita luz. Então, o que nós fazemos é marcar a sombra para que apareça essa luz da própria cor da folha, né? Porque a gente não usa tinta branca, para que ela realce, né? E para isso existe um estudo de anatomia, de objeto, de perspectiva, para que você faça com que esse resultado aconteça, né? Há algo em andamento para continuidade, por exemplo, da exposição, da influência do som? Tem alguma coisa que você vai... Porque aquilo lá está praticamente definido, né? Está pronto aquilo, né? É interessante sua pergunta, né? Pouca gente sabe, isso parte um pouco da intimidade, né? Do que a gente pensa e vive. Mas futuramente tem uma exposição que eu pretendo criar, que é uma exposição que vai comentar a respeito da humanidade, das crianças, né? Que elas são sementes que podem, mal direcionadas, se tornarem pessoas do bem ou do mal. Então será uma exposição de personalidades famosas do mundo todo, que vai ser uma exposição de criança, vai ser um retratamento só de bebês e crianças, onde você vai ver de Hitler, né, um Hitler bebê, ao Rei Pelé, né, e onde as pessoas não percebem a diferença de personalidade. A ideia da arte é chocar, né, fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre a importância da educação, né, da disciplina, para que a sociedade ela possa ter um rumo bom ou ruim. Olha, eu já disse, sou fã do seu trabalho. Obrigado, deixa eu aproveitar e agradecê-lo pelo reencontro aqui. Imagina, eu fico super feliz e muito grato de vocês poderem estar fazendo essa matéria toda, né? Onde é um momento que eu tenho para poder explicar a exposição, né? Infelizmente eu não posso ficar no Vila Cervejas assim todo dia, né? Gostaria de poder ficar de tarde até a noite recebendo e explicando as obras, né? Acho legal o artista estar perto das suas obras para poder as pessoas terem uma noção melhor do porquê aquilo foi produzido, né? E isso é uma chance que a gente tem de usar o jornalismo, né? Para poder explicar para as pessoas, né, que merecem essa atenção, né? Todos merecemos, é o nosso papel, a nossa arte, permita-me aqui, né, Fernandão? E estamos aqui para isso. Mais uma vez, obrigado. Vá até, estando você que não mora em Itu, vai lá, passa no Vila Cervejas Artesanais, para você conhecer de perto as obras do Luciano. Tem o Facebook dele aí, que também faz contato com ele, enfim. É um baita de um artista ituano da Gema aqui e um abraço, prazer em revê-lo, obrigado mesmo. Imagina, obrigado, prazer é todo meu. Muito agradecido.
comes to the baby, now come on. I said, he come back.